Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje, a gente vai dar uma olhada num artigo de Jung chamado A Vida Simbólica. E eu queria trazer aqui algumas considerações desse nome maravilhoso da psicologia para explicar de onde nascem diversas das interpretações que vocês encontram aqui no canal. Quer saber o que Jung fala da vida simbólica? Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Meu interesse por Jung aumenta muito no momento em que todos os grandes mitólogos, né, as pessoas que vão falando as interpretações dos mitos, colocando as suas percepções, de alguma forma, sempre falam da obra de Jung. Eu conhecia um pouco da obra dele já em termos de psicologia analítica, mas existe um cuidado todo com essa relação dos símbolos e a interpretação dos mitos, que a gente tanto gosta e tanto vê aqui no canal. Então eu resolvi, né, daí eu fui abrindo o meu estudo, então eu estou fazendo essa introdução, só para avisar que não é uma especialidade, eu quero trazer a obra de Jung mais como uma pessoa que curte, que gosta de mitologia, né, para aprofundar, entender um pouco mais das interpretações do que alguém versado, conhecido ou formado em psicologia. Então, trazer algumas frases, algumas considerações que podem fazer com que a gente olhe para os mitos e para os símbolos de uma forma mais aprofundada, mais respeitosa e mais aplicável, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, que é a proposta aqui da Culturaria da Rê. E eu queria só comentar, o que eu vou trazer para vocês é um artigo desse livro aqui, A Vida Simbólica, é o artigo que tem o título, né, o mesmo, tem vários artigos aqui dentro, e um deles se chama A Vida Simbólica, que eu vou trazer para vocês. E comentando, né, da importância de Jung no trabalho de outra figura que tem muita coisa aqui no canal, que é justamente o Campbell, né? Campbell faz essa curadoria, esse levantamento de partes da obra de Jung que vão ser a base, né, muito do aprofundamento aí do estudo de Campbell sobre os símbolos, sobre como a mente, o cérebro inconsciente da gente trabalha com os símbolos. Tudo bem? Então, vamos lá dar uma olhadinha aqui nesse artigo chamado, então, A Vida Simbólica. Eu vou trazer alguns slides aqui, porque eu coloquei um pouquinho mais de texto, porque eu trouxe, né, trechos do livro para comentar com vocês. Então, o estudo dos símbolos é uma ciência, né? É uma área de estudos onde a gente tem diversos mitólogos. E aqui eu trago três, né? Dois grandes estudiosos que a gente conhece bem, Michel Eliade e o Joseph Campbell, que são os dois primeiros, e aqui uma fotinho do Jung, que está um pouquinho mal-humorado, que estuda os símbolos de diversas formas e que vai ser muito da base, justamente, que a gente usa quando fala da interpretação dos símbolos dos mitos, tá bom? Das tradições. Então, o Campbell, vou começar com uma frase dele, onde ele fala do objetivo do mito, que vai ajudar a gente a entender por que Jung também se debruçou tanto nesse tema e por que é tão importante a gente voltar a estudar mitologia de forma correta, né? Superar, de certa forma, esse preconceito que existe em relação às histórias antigas, da antiguidade, de povos, né, da antiguidade. A gente ouve muito falar, são histórias sem pé nem cabeça, são mentiras, são invenções. E a gente queria trazer uma outra perspectiva de que essas histórias que às vezes a gente não entende, parecem sem pé nem cabeça, têm uma função e objetivo fundamental para uma vida saudável quando a gente fala da psique humana, né? Então Campbell vai falar assim, ó,
O material do mito é o material da nossa vida, do nosso corpo, do nosso ambiente. E uma mitologia viva, vital, lida com tudo isso nos termos que se mostram mais adequados à natureza do conhecimento da época. Então, veja só, ele vai falar que o mito, ele trabalha com a nossa vida, ele não é uma coisa que aconteceu lá atrás, né, que não tem nada a ver com hoje, não, porque ele trabalha com a nossa vida, com o nosso ambiente, né, e é uma mitologia viva. E por ser viva, ela vai se adaptando, daí que a gente tem histórias muito parecidas, símbolos muito parecidos em civilizações diferentes, justamente porque são um conhecimento, o mesmo conhecimento adaptado, né, apresentado de forma mais adequada ao conhecimento de uma época. E aí ele vem com essa frase que eu acho maravilhosa, que entrar em harmonia e sintonia com o universo e permanecer nesse estado é a principal função da mitologia. Olha só que coisa legal. E no artigo, Jung vai falar muito sobre isso, né? Que o mito mostra, dá um significado para a vida da pessoa. Então, olha a função fantástica que Campbell coloca aqui no nosso mito. Ajudar a gente a encontrar o nosso lugar no universo. E é algo que as pessoas reclamam muito, não saber o que estão fazendo, não saber o que faz da vida com a vida, o que isso tudo significa, para que serve isso tudo. E ele traz essa ideia de que o mito ajuda a gente a encontrar essas respostas. E ele tem uma frase interessante que ele fala assim, que quando se fala de símbolos, né, de simbologia, a gente precisa acompanhar o ato, seja de uma cerimônia, de algo que a gente está vendo, com uma meditação sobre o seu significado. E aqui, gente, o trabalho da culturaria tem um pouco essa pegada, né, que é trazer reflexões sobre símbolos, sobre história, sobre arte, para que a gente possa refletir, meditar sobre o significado. Uma forma de viver simbolicamente, de viver de maneira mais profunda, é justamente meditar, pensar sobre o significado de um ato, de alguma coisa que acontece na nossa vida. E o estudo da simbologia vai ajudar a gente a fazer isso. Então, continuando aqui, né, falar um pouquinho de Jung e do artigo desse livro, que se chama A Vida Simbólica. E eu começo com uma observação que ele faz, nesse artigo especificamente, ele está respondendo a 2 perguntas sobre religião, no geral, das pessoas em relação à religião e aos problemas neuróticos, né? E ele comenta que quanto mais a pessoa tem símbolos e momentos simbólicos, momentos sagrados dentro da sua vida, momentos com direção, com intenção, mais saudável, digamos assim, ele tem a psique. E ele comenta nesse sentido a Índia. Ele fala da Índia como sendo um local, uma tradição, uma cultura que ainda tem bastante simbólico, né? Lembrando também que o texto de Jung está falando aí de 50, 60, 80 anos atrás, né? Então ele põe aqui, ó, hoje em dia não temos a vida simbólica, mas temos uma necessidade premente dela. Somente a vida simbólica pode expressar a necessidade da alma, a necessidade diária da alma. E pelo fato das pessoas não terem isso, não conseguem sair dessa roda viva, dessa vida assustadora, maçante e banal, onde são nada mais do que. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho esse trecho do artigo. Quando ele fala que a gente não tem vida simbólica, e ele traz a Índia como exemplo, ele comenta que na Índia toda casa tem um pequeno local onde a pessoa pode ir, puxa a sua cortininha, se isola ali e faz as suas oferendas ao Deus, à divindade específica que ela queira ou que a família esteja associada. Parecido com o que a gente tinha antigamente nos oratórios, dentro das casas, né? Muitas casas tinham seus oratórios, que eram pequenas capelas, onde as pessoas da família podiam ir lá. Na Roma Antiga você tinha isso, muitos acreditam no Egito também.
Então, são tradições que trazem a possibilidade de um contato simbólico de forma cotidiana. Por isso que ele fala que é uma necessidade diária da alma, não é uma necessidade é, esporádica da alma. Todo dia a alma precisa ser alimentada de maneira simbólica. E no caso de uma pessoa com uma religião, isso pode ser feito dentro do seu culto religioso, que já traz símbolos, ritos, né, determinados passos que ajudam a pessoa nessa ligação, né? E o que, que ele comenta? A gente sabe que não é só na religião que você vai ter isso, tanto que Jung, apesar de ter crescido dentro de uma família religiosa, pai pastor e tudo, ele, quando adulto, não é praticante de nenhuma religião, e ele tem uma vida simbólica muito profunda, o que nos alerta dessa possibilidade, né, nos dá essa possibilidade de pensar numa vida cotidiana repleta de símbolos, repleta de momentos de conexão com esse sagrado que não são necessariamente uma religião, tá? Então, o que, que ele fala? Que como a alma tem uma necessidade simbólica, uma necessidade de encontrar o seu lugar no mundo, quando a gente não dá isso, a gente começa a viver uma vida que ele chama de banal, porque quem dá sentido à nossa vida são os símbolos, olha só que legal, né? São os mitos, os ritos, isso vai mostrando, como disse o Campbell, o nosso lugar no mundo. E ele até faz essa crítica, né, digamos assim, a muito da interpretação que se diz assim, você sonhou com tal coisa, isso não é nada mais do que um trauma de tal coisa, você está com medo disso, isso nada mais é do que um complexo de inferioridade. Então ele vai falando que a gente vai dando diagnóstico assim para tudo, e tudo fica muito banal, fica muito superficial, porque não está abrangendo, não está abarcando esse raciocínio simbólico, essa presença simbólica que a nossa alma necessita de forma diária, né? E ele traz como exemplo a história dos índios americanos, ele fala dessa história em diversas partes da obra dele, e aqui ele fala que está conversando com o índio, e o índio está explicando por que eles fazem um rito do nascer do sol, né? Que eles vão lá, eles têm um rito, eles cantam, eles fazem os batuques tal para que o sol nasça. E Jung, gente, tenha sempre em mente que Jung sempre leva a sério o que a pessoa acha. Então, independente do que a gente acha do rito, ele tem um significado para aquela pessoa. E é isso justamente que dá a profundidade da visão dela em relação à sua própria religião, aqui no caso, né? Então ele fala assim, nós somos filhos do Pai, o Sol, temos que ajudá-lo todo dia a despontar no horizonte e caminhar pelo céu. Nós o fazemos não só para nós mesmos, mas para toda a América e para o mundo todo. Por que esse exemplo é interessante? Porque esse índio, ele tem um lugar simbólico no mundo. Percebe como um mito do Deus Pai Sol, do Sol como Pai e ele como parte desse rito do Sol que nasce todo dia, como isso dá uma função. Então eu viro e pergunto assim, mas qual o sentido da minha, por que eu vou acordar de manhã? Aí a pessoa fala, porque você tem 1000 projetos, porque você tem que fazer tal coisa, ter tais objetivos e tudo. Isso é uma vida racional, movida por objetivos e metas. E o índio, por ter um mito muito vivo na vida dele, no cotidiano dele, vai responder assim, eu levanto porque eu tenho que ajudar o sol a nascer. Ele faz parte dos ritmos da natureza. Olha só que coisa linda, gente. Eu acho isso lindo. Aí você fala assim, Renata, mas é claro que o sol não depende dele nascer, ele não vai nascer independente dele cantar e tal, isso é besteira. É isso que Jung fala, olha a razão, a nossa razão criticando a vida simbólica. E você fala assim, gente, mas qual o problema, né? Você olha assim e diz, tudo bem, você pode não ver sentido no que ele vê como filho do sol, mas qual o sentido que você dá? Você é filho de quem?
não é? E é o que ele fala, quando a gente não tem símbolo nenhum, não encontra esse lugar, a gente fica com uma vida banal. E não satisfeito, ele continua falando, né, colocando a fala deste índio, e ele fala dos americanos, que estão chegando ali na região e construindo suas ferrovias, fazendo suas coisas, e entrando justamente dentro das reservas, né? E olha só o comentário que ele faz sobre os americanos. Reparem nesses americanos, estão sempre procurando alguma coisa, estão cheios de inquietação, sempre procurando, sempre na vã esperança de encontrar alguma coisa. O que estão procurando? Não há nada para ser procurado. Gente, se isso aqui não for viver no momento presente, eu não sei o que é. O que ele está falando? Nossa, o que ele está procurando por aí? Não tem necessidade nenhuma de sair correndo, né, com seus carros, seus trens, não sei o quê. Procura, 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 está sempre insatisfeito, porque eles não são filhos do sol. Olha só que interessante, gente. E antes da gente criticar racionalmente, né, a tradição, veja que a gente, muitas vezes, a nossa racionalidade, a nossa vida científica, desmerece coisas, olha, como primitivas, como, né, atrasadas, mas não é muito capaz de dar algo no lugar que dê o mesmo resultado. Porque Jung vai nos trazer isso, de que o raciocínio, o raciocínio racional, não o raciocínio simbólico, ele não vê a profundidade das coisas. Ele sabe explicar às vezes, mas ele não sabe o porquê das coisas. É como você saber, por exemplo, descrever o movimento de todos os planetas do sistema solar, você saber a distância entre planetas, estrelas e aquilo tudo, mas não sabe por que isso tudo existe, nem a importância disso na nossa vida. Percebe? Então, por que o universo é tão organizado? De onde vem isso? É muito diferente de responder como é a organização do universo, percebe? E esse como, talvez a ciência responda, mas o porquê, muitas vezes, a mitologia e o símbolo é quem respondem, né? Gente, por isso que é muito bom estudar mitologia, percebe? Muito bom. Aí ele fala de uma moça que ele encontrou em determinado momento lá da vida dele, e ele pergunta para ela, né, por que você está fazendo isso? Atrás do que você está correndo? É uma senhora que viajava já dando a volta ao mundo pela terceira vez. E quando ele perguntou para ela por que ela fazia aquilo, o que ela estava procurando viajando tanto, ela não sabia dizer. Ela olhou tipo assim, meu Deus, mas que pergunta estranha é essa? E será que eu tenho que saber por quê? Gente, eu adoro viajar, vocês sabem muito bem, adoro viajar. Só que o que acontece? Não é uma questão é você viajar para aprender, às vezes para descansar, enfim, para investigar muitas coisas, outra é para fugir, porque a gente não consegue ficar parado no mesmo lugar, né? E no caso dela, era essa segunda, né? E ele falava assim que ela estava possuída por ideias, né? Ele usa esse termo demônios não como algo mal, mas como as coisas que não deixam ela parar, né? Ela está possuída por necessidades, digamos assim. E ele vai dizer por que ela está possessa, né? Então, porque não leva uma vida que tenha sentido. Sua vida é total e grotescamente banal, muito pobre, sem sentido e sem qualquer objetivo. Então, no momento em que ela não tem nada além de uma vida repleta de movimento, de coisas externas para fazer, ela começa a ter uma vida banal. E por quê, gente? Porque o sentido da vida é um sentido interno, é a vida interna que dá o significado às coisas. E essa vida interna é acessada por meio de símbolos. Olha só que coisa bacana, né? Não exatamente por racionalidades, mas por símbolos, por uma simbologia que, segundo Jung, né, acontece e existe dentro da gente. E aí ele vai, aqui um outro trechinho do livro, ele fala assim, ó, o que traz paz às pessoas, né? Ele fala, quando as pessoas sentem que estão vivendo a vida simbólica, que são atores do drama divino, isso traz paz.
Unicamente isso dá sentido à vida humana. Tudo mais é banal e pode ser dispensado, na opinião de Jung. Olha só que interessante. Uma carreira ou a geração de filhos, tudo é maia, comparado com esta única coisa, que nossa vida tenha sentido. E aqui, eu sei que é pesada a frase, mas ele está fazendo uma distinção fundamental entre projetos, coisas, objetivos, legado, do que a gente vai deixar, né? No caso, uma carreira, uma família, que isso não substitui o sentido da nossa vida, não substitui o sentido da nossa existência. E o que dá sentido, segundo ele? Fazer parte do drama divino. E isso o mito nos ensina. Quando a gente fala de um herói, por exemplo, ou de alguém que desce aos infernos, quantos vídeos sobre isso a gente não tem aqui, não é verdade? Quando a gente se sente o próprio herói descendo aos infernos, a gente faz parte desse drama divino, porque a gente percebe que todo mundo, em algum momento, desce aos infernos, procura por resposta, se sente perdido. E isso faz com que a gente se conecte com toda a humanidade de uma maneira que o pensamento racional não consegue fazer, né? Então, isso seria atores do drama divino, somos todos nós, somos todos interligados dentro desse drama, né? E aí ele continua, né? A alucinação da solidão é uma solidão que não pode ser mitigada por nada. Podemos ser membros de uma sociedade com milhares de membros e assim mesmo sermos sós. Aquilo dentro de nós que deveria viver está só. Ninguém o toca, ninguém o conhece, nem mesmo nós próprios. Mas ele continua agitando, perturba, desassossega e não dá descanso. Isso é o que ele fala de uma solidão que aparece no momento em que a gente tem uma vida banal, onde a gente não se conecta com o restante da humanidade, né? Dá essa solidão que não dá descanso, né? E para fechar aqui, uma frase aqui que Jung usa também no finalzinho já do artigo. Gente, tem muita coisa, tá? Quem gosta do assunto, aconselho a leitura do artigo. Aqui eu trouxe só alguns pontos que tem mais relação com o que a gente está vendo dentro da culturaria da Rê, né? Então, falam sobre o futuro, eles perguntam para Jung se no futuro a religião vai ser uma experiência mais pessoal do que coletiva, né? Ele fala, pode até ser individual, coletivo, mas eu não estou absolutamente interessado num futuro histórico, nem um pouco. É como quem diz assim, como é que a gente vai resolver isso coletivamente, historicamente, não sei, né? O que me interessa exclusivamente é a realização daquela vontade que vive em cada pessoa. Minha história é somente a história daquelas pessoas que irão realizar a sua hipótese. Olha só coisa bacana isso daqui. Então, o que ele está falando, não me interessa como é que a humanidade vai andar, digamos assim, para frente. O que me interessa são as pessoas que conseguem realizar suas hipóteses, realizar aquilo que dá sentido à sua vida, realizar seu propósito, encontrar-se dentro do mundo, porque, no fundo, todos nós buscamos por essa resposta, por esse lugar. E essa história interessa a Jung. E essa história, como ele mesmo diz, está muito associada a saber pegar o conhecimento dos mitos e trazer para a nossa própria vida cotidiana, para uma percepção simbólica da realidade e do sentido da nossa existência no cosmos. Olha só, gente. Eu queria trazer esse material para vocês para explicar um pouco o que está por trás de tantas histórias que a gente vê aqui. É um conteúdo um pouco diferente do que a gente tem visto. Se você gostou, provavelmente você vai gostar das análises dos livros, né? Onde eu comento capítulo por capítulo dos livros de Campbell, como Herói de Mil Faces. Você vai gostar desse material, dá uma olhadinha lá, vou deixar o card aqui também para te ajudar, ok? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.